Estamos iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, exatamente no item número 5. E Kardec utiliza essa passagem para demonstrar que as ideias de sobrevivência da alma, a assistência espiritual e a reencarnação não são invenções do Espiritismo, mas são crenças antigas, são crenças universais. E ao inserir essa reflexão em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca fortalecer a base doutrinária, mostrando a coerência e a lógica da doutrina espírita em relação a outras linhas de pensamento. A linguagem simples facilita a compreensão desses conceitos complexos, tornando-os acessíveis a um público mais amplo. Após a nossa morte, o gênion daemon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm a ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. Então veja que essa frase, ela descreve a crença antiga, crença dos gregos, né, de que após a morte, um espírito guia, chamado gênio, daemon ou demônio, sendo que o termo demônio aqui não tem a conotação negativa que possui hoje. Esse espírito guia iria conduzir a alma para um local de encontro antes do julgamento no Hades, ou seja, no mundo dos mortos na mitologia grega. E o espiritismo concorda com essa ideia de que após a morte a alma ou o espírito não fica entregue a si mesmo. Espíritos com afinidade e com condições evolutivas diversas podem auxiliar o recém-desencarnado a se adaptar à nova realidade. A ideia de um local de reunião pode ser associada aos planos espirituais ou regiões vibratórias, onde os espíritos se agrupam por afinidade. A doutrina espírita, porém, não adota a noção de um julgamento único e definitivo logo após a morte, mas sim de um processo contínuo de aprendizado e evolução. Kardec inclui essa passagem para mostrar a universalidade da crença na sobrevivência da alma, na existência de guias espirituais, e demonstra que, mesmo em culturas antigas, já existia a intuição da continuidade da vida após a morte e a assistência espiritual. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas à vida em múltiplos e longos períodos. Então, essa parte introduz o conceito de reencarnação, ou seja, o retorno da alma à vida terrena, após um período no mundo espiritual. Ou seja, a reencarnação é um dos pilares do espiritismo. A doutrina explica que as almas progridem através de múltiplas existências, aprendendo e evoluindo a cada nova experiência terrena. O tempo entre as reencarnações varia de acordo com a necessidade de cada espírito. Então, a inclusão dessa ideia reforça a tese de reencarnação como um processo natural e necessário para o progresso espiritual. Kardec demonstra que essa crença não é exclusiva do espiritismo, mas já estava presente em outras culturas e filosofias, dando-lhe um caráter de lei universal. E Kardec faz o seu comentário falando o seguinte: é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos. Então veja que essa frase, ela resume as duas principais apresentadas no texto: a existência de espíritos protetores, anjos guardiões, e reencarnação. O espiritismo, ele aborda a existência de espíritos protetores que auxiliam os encarnados em sua jornada terrena, oferecendo conselhos e amparo. A doutrina também detalha o mecanismo da reencarnação, explicando sua finalidade e como ela se processa. Ao conectar essas duas ideias, Kardec enfatiza a lógica do sistema espírita,
A reencarnação, amparada pela assistência dos espíritos protetores, oferece a oportunidade de aprendizado e a reparação de erros cometidos em vidas passadas, visando uma evolução espiritual. Então, vamos finalizar esse estudo fazendo uma revisão dos tópicos mais importantes estudados nessa aula. Primeiro, a continuidade da vida após a morte. A passagem descreve o gênio conduzindo a alma a um local de encontro após a morte, antes do julgamento do Hades. Esse é um ponto fundamental. O Espiritismo demonstra, através da comunicação com os espíritos, que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. A alma, ou espírito, sobrevive e continua sua jornada evolutiva no mundo espiritual. Essa crença na imortalidade da alma traz consolo e esperança, além de modificar nossa perspectiva sobre a vida terrena, que passa a ser vista como uma etapa de aprendizado e um processo muito maior. Outro tópico importante foi a existência de guias espirituais. O texto menciona o Gênion, Daemon, um ser que acompanha a alma após a morte. A doutrina espírita aborda a existência de diversos tipos de espírito que nos auxiliam, como os espíritos protetores ou anjos guardiões, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Eles nos oferecem amparo, conselho e nos auxiliam em nossa jornada evolutiva. É importante saber que não estamos sozinhos e que contamos com a assistência de seres mais evoluídos. Traz conforto e segurança. Os guias espirituais nos orientam para o bem, auxiliando-nos a superar dificuldades e a progredir moralmente. Outro tópico importante foi a reencarnação como lei natural. A passagem fala sobre as almas retornando à vida terrena após um período no Hades. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Ela explica que almas progridem através de múltiplas existências, aprendendo com os seus erros e acertos em diferentes experiências terrenas. A reencarnação, ela oferece uma explicação lógica para as desigualdades sociais e as diferenças de aptidões entre os indivíduos. Ela também nos dá a oportunidade de reparar erros do passado e de evoluir moral e intelectualmente. Vimos também a universalidade das crenças. A passagem reflete a crença antiga sobre a vida após a morte, guias espirituais, reencarnação. Kardec utiliza essa passagem para mostrar que as ideias centrais do Espiritismo não são novas, mas sim que já estavam presentes em diversas culturas e filosofias antigas. Essa universalidade das crenças fortalece a doutrina espírita, mostrando que ela não é uma invenção recente, mas sim uma redescoberta de verdades universais. E, por último, a evolução contínua do espírito. O texto explicita na ideia da reencarnação que está a noção do progresso e aprendizado ao longo do tempo. A doutrina espírita enfatiza a evolução contínua do espírito através de sucessivas reencarnações e experiências no mundo espiritual. O objetivo final é a perfeição relativa, ou seja, aprimoramento moral e intelectual constante. A compreensão da evolução espiritual nos motiva a buscar a autoaperfeiçoamento e a praticar o bem, sabendo que cada ação tem consequências em nossa jornada evolutiva.